Hebreus 6, versículos 7 a 8 diz: Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Esses versículos estão falando de um cenário onde a chuva está caindo sobre toda a colheita. Porém, tem uma parte que está frequentemente absorvendo a água que cai, aquela chuva. E essa parte que está sempre absorvendo produz uma colheita proveitosa para Deus. Mas tem outra parte que está produzindo espinhos e ervas daninhas, que são algo inútil para Deus. E trazendo para a nossa vida, a chuva caindo é os ensinamentos da palavra de Deus. Aquela parte que está sempre recebendo aquela água e que produz bons frutos para Deus, são pessoas que frequentemente meditam e praticam aquilo que elas são ensinadas. E a outra parte das ervas daninhas a gente vai estudar mais a fundo. O que é essas ervas daninhas? O que acontece com essa parte daquela semeadura que ela é inútil para o Senhor? Então eu fui pesquisar no Google. E o Google falava que essas ervas daninhas são plantas que surgem em lugares onde o ser humano, e trazendo para esse contexto Deus, não deseja que elas cresçam. Portanto, o maior pecado dessa erva daninha é nascer no momento e no lugar inadequado. Aí você pode se perguntar, tá, mas como que ela surge? O problema dessa erva daninha é que ela mesma encontra uma forma de gerar. Ela é autossuficiente. Ela não depende da água. Ela não depende do Criador. Ela mesma faz a sua própria barganha ali e ela se gera sozinha. E ela não só se gera, mas ela também tem a capacidade de gerar milhares e milhares de sementes que se espalham. Então a erva daninha não prejudica somente a ela, mas ela gera várias outras ervas daninhas. A erva daninha é uma semente que germina rápido. Os crescimentos dela são assim. Ela produz muitas sementes, como eu já disse. Ela tem muitas raízes, então ela se distribua com facilidade. Ela tá ativa, ela tá em tudo, ela faz tudo. Ela tem um grande potencial de absorver água, de absorver o nutriente. Quando ela escuta a palavra de Deus, ela recebe aquilo ali com alegria, com uhul, com todo ânimo. Porém, ela prejudica a lavoura. Ela é inútil por ser autossuficiente e ela atrapalha a colheita. Mateus 13, versículos 5 e 6, Jesus diz: Algumas sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. E lá no verso 20 e 21 ele explica: As que caíram no solo rochoso representam aquelas que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não pratica, não depende do seu Criador, não dura muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Ervas daninhas são pessoas que estão sempre andando em um ciclo na sua vida espiritual que vai um pouquinho para frente, mas depois logo volta para trás. Porque ao invés de se submeter aos processos de Deus na vida dele, chega uma hora que ele quer fazer na sua própria força. Chega uma hora que ele esquece que é tudo pela graça e ele quer ser autossuficiente. Ao invés de simplesmente depender e deixar que Deus faça da maneira dele, no tempo dele. E ele está sempre voltando lá para o final da fila.
na vida espiritual dele. Quando ele tá quase rompendo, Deus, ixi, filho, não, porque o teu coração não tá em mim. Se você percebe que você tá sempre em um ciclo, que quando você vai romper, parece que algo te puxa para trás e nunca acontece. Provavelmente você é uma erva daninha que não se submete aos processos do seu Criador, mas quer tudo para ontem. E as horas que você sente que você é puxado para trás, é um livramento de Deus na tua vida. Porque se Ele deixar você prosseguir com essa autossuficiência e orgulho, você não vai destruir só você, mas você vai destruir várias outras pessoas ao seu redor. Quando o Espírito Santo me entregou essa mensagem, eita, Deus, eu sou uma erva daninha. Sempre eu tô ali quase, aí o Senhor volta. Senhor, eu quero me submeter aos seus processos. Eu não quero mais voltar pro final da fila. Aí eu fiquei, Senhor, vamos lá, me transforma, me molda, me lapida, me ajuda a permanecer. E eu continuei lendo a respeito das ervas daninhas. E eu pesquisei qual que é a prevenção, né? O que fazer quando essas ervas daninhas já estão presentes. Porque, né, a melhor solução é prevenir para que elas não existam. Só que como nós sabemos, né, nos identificamos como ervas daninhas, tem algumas soluções para o problema. Uma das soluções é uma cobertura vegetal, o que é basicamente uma vegetação que cobre aquele solo e também ajuda a ter equilíbrio no ecossistema, o que protege o solo contra a erosão, o que também ajuda as raízes das plantas a fixar no solo, evitando que ela seja levada pela água da chuva ou pelo vento. Essa cobertura vegetal também contribui para que ela retenha a água do solo. Quando eu li isso, o Espírito Santo me levou lá para Mateus 7, versículos 24 ao 27, onde Jesus diz: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Dito isso, nós podemos concluir que essa cobertura espiritual, essa cobertura vegetal, trazendo para a nossa vida, se refere a praticar a palavra de Deus. Não interessa o quanto que você escuta a palavra de Deus, interessa o quanto que você age baseado no que você escuta, o quanto você pratica aquilo que você está sendo constantemente ensinado. Uma segunda tentativa para tratar aquela erva daninha é colher ela. Quando eu li isso, eu pensei trazendo para a nossa vida em questões de ser retirado da obra de Deus, sabe? Não servir mais no ministério de louvor, no ministério de criança, não estar ativo na obra, porque é um tempo que Deus tem que te trazer para mais perto dele, para você reavaliar com a luz da palavra de Deus, com a luz do Espírito Santo, qual tem sido a motivação do teu coração. Se você realmente está vivendo a palavra de Deus e está servindo a Ele porque você ama Ele, respeitando os processos que Ele tem para a tua vida, ou se você está sendo como a erva daninha, que se torna independente e faz do seu próprio jeito, na sua própria força, e o servir a Deus está se tornando o seu Deus. Sabe, você valoriza mais o servi-lo do que se relacionar com ele. E a terceira tentativa é o pastoreio. Tem lá escrito literalmente, pastoreio, que é ser disciplinado espiritualmente, que tá junto com a que eu falei antes, que é te retirar da obra de Deus. É realmente Deus avaliando com você toda a sua trajetória, toda a sua vida. É aquilo que Davi fala de: sonda-me, Senhor, vê se há em mim alguma iniquidade, algum caminho mau, me guia pelos teus caminhos, pelas veredas, os caminhos da vida eterna.
E a Bíblia também nos adverte para nós mesmos nos sondar, para a gente olhar para a nossa vida, olhar para a palavra de Deus e ver se está combinando ou se está completamente ao contrário. Vocês conseguem perceber que essa erva daninha representa bastante a igreja de Éfeso e a igreja de Sardes que a gente estudou? Essas igrejas produziam muitos frutos. Elas serviam com perseverança, ela tinha fama de estar vivo, ela era perseverante na obra, porém Jesus foi para ela e falou: as tuas obras para o meu Deus não estão sendo perfeitas. Para o meu Deus, as tuas obras não estão sendo aceitas, porque não vem acompanhado de um coração que me ame. E ele fala para ambas igrejas para voltarem para o início, para voltar para a palavra de Deus, para voltar para a essência de servir a Deus, que é ter comunhão com Ele. E a gente volta para Mateus 7, 21, 23, que eu tenho falado bastante com vocês, que é quando Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E às vezes a gente pensa, não, se eu estou servindo na igreja, então eu estou fazendo a vontade do Pai. Não é bem assim. Nem todo aquele que serve verdadeiramente faz a vontade do Pai, mas todo aquele que faz a vontade do Pai serve. Jesus continua dizendo: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Voltando para o nosso capítulo base, que foi lá em Hebreus, versículos 8 e 7. Paulo continua no 9 dizendo: mas de vocês, ó amados, esperemos coisas melhores e que acompanhem a salvação. A igreja de Éfeso, a igreja de Sardes, a erva daninha, até dão frutos, mas não são frutos que acompanhem a sua salvação. São frutos porque ela simplesmente faz na força dela. Deus não precisa de servos, eu já disse isso aqui várias vezes. Ele quer você, Ele quer a gente, Ele quer o nosso coração. Outro ponto da erva daninha é que ela quer ajudar a Deus cumprir a promessa dele, como se o dar frutos dependesse dele, quando na verdade depende do permanecer em Jesus. Ou seja, quem faz o dar fruto é o Espírito Santo de Deus em nós e através de nós. O segredo é só permanecer na palavra dele. Jeremias 1, versículos 11 e 12, Jeremias fala: e a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? E Jeremias respondeu: vejo o ramo de uma amendoeira. Respondi. E o Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Aqui o Espírito Santo me falou: Ana Clara, o controle não está na palma das tuas mãos. O controle está na palma das minhas mãos. É eu que controlo tudo. É eu que vou fazer. Eu te chamei para andar comigo. Se posiciona e só faça aquilo que eu te ordenei a fazer. Não é a tua parte cumprir a promessa. A tua parte é permanecer firme em mim, é ser forte e corajoso. É tomar o cuidado para meditar na minha palavra de dia e de noite e cumprir aquilo que está ali. Mas cumprir a promessa é comigo. É eu que vigio. É eu que não durmo. É eu que cuido para que o teu pé não tropece. Não é você. Então, que a gente venha realmente descansar. Porque, cara, ser uma erva daninha pesa. A gente vive a vida com Deus como se fosse um fardo. E a gente está sempre cansado e sobrecarregado. E Deus está nos chamando: ei, não foi para isso que eu te chamei. Eu te chamei para você pegar o meu fardo, que é suave e leve, e aprender de mim.
Tira a sua capa de super-herói, porque a tua capa vai te destruir. Se permita ser amado por Deus. Se permita abrir mão do teu orgulho e realmente entender, cara, eu sou vulnerável. Eu sou pequeno e eu não dou conta. É literalmente só pela graça que eu tô de pé. E a gente precisa se lembrar disso todo dia. E outra, existe uma artimanha do maligno que ele quer fazer a gente acreditar que se nós formos fracos, nós não servimos para Deus. Cara, primeira coisa, Deus é pai. Deus não procura servos, ele procura filhos que o sirvam por o amar. E segunda coisa, se você não fosse pequeno, insuficiente, fraco, você não precisaria de um Salvador. E a palavra de Deus diz que quando nós somos fracos, aí sim é que a gente é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então para de fingir que tá tudo bem sempre. Para de carregar o mundo nas tuas costas e fingir que você é super-herói. Ei, o único herói da história é Jesus. Ele já veio, ele já pagou o preço, ele já carregou uma cruz pesada, de tal nível que ele precisou de ajuda para carregar em determinada ocasião. Ele pagou o preço para te ter de volta. Você tem noção que Deus mandou o seu único filho para te ter de volta, para te comprar de volta para ele? E ao invés da gente simplesmente receber e desfrutar desse amor, dessa graça, a gente fica com o nosso orgulho de querer merecer isso. Ou a gente se comporta como servos quando ele só te quer de volta. O jugo é suave e o fardo é leve. O evangelho é sobre um pai que tanto amou o mundo, que mandou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vai ter momentos de vale nessa caminhada. Vai ter momentos que você vai querer desistir. Mas ei, não desiste. Quando você precisar parar um pouco, para para respirar, para avaliar. Volta para a mão do oleiro e deixa ele te moldar de novo, tirar tudo aquilo que não era para estar aí, mas não desiste. O segredo é depender dele, confiar nele. É todos os dias lembrar para você, e quando você não tiver força, você ligar para uma amiga, você ligar para o seu líder, para a sua líder e pedir socorro de eu não tô tendo força nem para orar. Eu não tô tendo força nem para buscar a Deus. Pede ajuda. Você não foi chamado para andar sozinho. Deus colocou pessoas na sua vida para te ajudar nessa caminhada. Abre os olhos, pergunta para ele, Deus, quem são essas pessoas? Porque ele vai te mostrar. Quantas vezes eu me senti sozinha e eu fiquei, Senhor, eu não tenho quem eu possa pedir socorro. E Deus ficava tipo, Ana Clara, como assim você não tem? Olha o exército que eu coloquei ao teu lado, que você pode ligar e pedir socorro. Então Deus colocou um exército do teu lado. Peça ajuda e respeite os processos de Deus. Ele sabe o teu tamanho e Ele não vai te entregar algo que você não está preparado para receber. Entenda isso como amor e cuidado de Deus. E para encerrar, antes de irmos para a nossa canção de encerramento, lá no Salmos 1, versículos 2 e 3 diz: a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Deus nos chama para viver uma vida de abundância. E existe um tempo certo para cada coisa. Que a gente venha permanecer firme nele, seguindo as direções dele,
porque aí a gente não vai, sabe, ter bênçãos antes da hora, porque aí se torna maldição. Simplesmente receba o abraço e o cuidado do teu Pai hoje. Receba o fardo que é leve e suave. Sim, vai precisar ter renúncias, mas essas renúncias valerão a pena. E Ele te diz hoje: ninguém é super-homem, eu não te fiz de aço. Não leve em teus ombros além daquilo que te deixei. O mundo é natural, a carne é mortal, é a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou e Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou: com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é um braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são um mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Se submeta ao processo. O processo dói. O processo às vezes te esmaga. Mas é nesses momentos que a gente mais flui da vida de Deus. E lá na frente você vai cantar: foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. Foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando tu não dá conta, Ele vai te ajudar. Ele é o motivo. Só permaneça nele.